agora chamo aqui o Dr. Vinícius Daer Álvares Delfino. Dr. Vinícius é professor titular da Universidade Estadual de Londrina, professor adjunto da PUC Londrina, é ex-diretor científico da Sociedade Brasileira de Nefrologia e vai falar para a gente sobre hemodiafiltração reduz a mortalidade cardiovascular na população em diálise. O que as evidências nos dizem até agora? Por favor, doutor. Obrigado. Bom dia a todos. Queria primeiro agradecer o convite para estar aqui. É um prazer. À comissão organizadora, ao Marcelo, ao presidente do Congresso, Molinari, e ao diretor científico, Rodrigo. Estou muito confortável de estar aqui, numa cidade que sempre nos acolhe muito bem. O tema que me foi dado é um tema que eu vou falar em 35 minutos, coisa rápida. E a pergunta é se hemodiafiltração reduz mortalidade cardiovascular na população em diálise. Eu não mudei o tema, achei interessante. E o que as evidências nos dizem até agora? Bom, não tem nenhum conflito de interesse para essa conversa. E esse interesse surgiu recentemente porque a gente, apesar dos avanços tecnológicos, continua com mortalidade alta em diálise. Né? Essa é uma figura retirada da United States Renal Data System de 2018 e que mostra, por exemplo, que existe uma redução de mais de 25 anos de expectativa na vida nos indivíduos entre 40 e 44 anos, quando comparados com os pacientes da população normal e os dialíticos. Isso, é claro, vai diminuindo com o tempo e é menor nos idosos, mas é uma mortalidade muito grande. Eu resolvi fazer um gráfico com alguns dados que estavam disponíveis. Então, é o seguinte, a variedade da mortalidade crua, percentual no primeiro ano em hemodiálise, em alguns números recentes. Vocês vejam, o Japão continua com uma mortalidade abaixo de 10%. Continua com mortalidade abaixo de 10%, na Europa em torno de 15%, Brasil e Estados Unidos em torno de 20%. Aqui um país do Oriente Médio, 35% de mortalidade, da África subsaara, 50%, e um país da América Latina, 62%, no primeiro ano. Então, assim, claro que a gente tem que trabalhar muito, mas muito mesmo, para melhorar o que está. Mas o que alarma a gente é isso que está aqui na frente. Esse nos alarma. Então, essa grande mortalidade, com certeza, ela é multifatorial. Toda vez que uma situação é multifatorial, é difícil de intervir em um fator só e conseguir grandes resultados. Esse diapositivo aqui é só para, talvez, pela heterogeneidade da plateia, lembrar que na diálise a gente tem 3 processos, eu vou lembrar 2, difusão e convecção, que a convecção é um efeito de carreamento de solutos pela ultrafiltração. Está tão sensível esse bichinho aqui, pela ultrafiltração, e isso é dito que ela acontece muito mais, e é verdadeiro, quando a gente utiliza hemodiafiltração online, porque ela depende de ultrafiltração em última palavra. Acontece em pacientes com diálise? Sim, acontece, mas é muito pequeno. Então, diálise convencional, ela remove, por difusão e convecção, pequenos solutos. As moléculas médias são mais bem removidas pela hemodiafiltração online, com certeza, mas ainda não resolve todo o problema, porque a gente não consegue trabalhar nesse grupo de proteínas, nos quais tem proteínas, no grupo de toxinas, nos quais temos toxinas realmente importantes, porque elas são ligadas à albumina e outras proteínas, e elas dependem de secreção tubular para serem eliminadas. Então, elas não vão sair nem por difusão e nem por convecção. Então, esse método tem sido proposto, hemodiafiltração, como método que mais bem dialisa os pacientes e já tem mostrado bastante alterações em melhora na imunidade, na inflamação, na qualidade de vida, mas ainda não tem uma documentação muito concreta, ou não tinha uma documentação muito concreta quanto à mortalidade.
É claro que vocês já conhecem esse estudo. É um estudo multicêntrico que começou nos Países Baixos, né? Europeu, com 8 países e 61 centros, com financiamento que não depende de uma firma, mas do próprio comitê, com alfa de 5%, um poder de 90%, um tamanho amostral pretendido de 1.800, foi conseguido 1.300, lembrar que esse pessoal teve a Covid no meio da história aqui, e esses pacientes foram divididos em HDF, hemodiafiltração, e de alto fluxo, hemodiálise de alto fluxo, e hemodiafiltração, e aqui é todo mundo com diluição pós-capilar. E um follow-up pretendido de 36, foi conseguido um de 30. Beleza, é um estudo realmente dá medo de pensar no tamanho, né? Mas está feito, está disponível, está publicado recentemente. E eu queria só começar com os critérios de inclusão, que tem um que eu acho que diz tudo, né? Um dos critérios de inclusão é o pesquisador elegia aqueles pacientes que era provável que eles conseguissem suportar uma diafiltração de 23 litros por sessão. Então, essa é a primeira coisa. Então, já tem uma seleção muito grande, não é para todo mundo. Tem um estudo que está rodando no Reino Unido, por questões econômicas, sempre é por questão econômica no Reino Unido, para tentar ver o que acontece tentando chegar em alta dose. Né? Então, todos os pacientes são incluídos, independentes dessa característica, que é uma característica bastante limitante. Já tem 1.500 pacientes recrutados, e o resultado é esperado no final de 2025. Bom, essa é a situação que nós temos. Os desfechos primários desse estudo, eu acho legal o nome Convince, né? Convince-me. Eu não vou dizer se eu estou convencido ou não. Mas o desfecho primário, que é a morte de qualquer tipo, aqui estão os números de pacientes em hemodiafiltração, 683, diálise de alto fluxo, 677. Veja que, quando comparados ao final do período de segmento, tem uma redução de 23%, que é significativa na morte de qualquer causa. Então, não tem o que falar aqui, né? Quando a gente vai olhar nos desfechos secundários, entretanto, a gente vê cardiovascular e não acha diferença. Então, não é devido a cardiovascular. É devido à infecção, provavelmente é o maior contributor, mas se a gente excluir os casos de Covid, que no próprio artigo está dizendo que não tem certeza se os indivíduos de Covid morreram de Covid mesmo, vocês vejam que a gente já tem a linha da nulidade cruzada. Então, cuidado, eu acho que é um artigo excepcional, eu só vou passar por esses primeiros desfechos. E, claro, por que aparece uma diferença de 0,77 se não tem tanta diferença nos outros? É pelos resíduos. Então, os resíduos de cada um dos tratamentos, de cada uma das variáveis, vão se somando, e, no final, a gente tem uma redução de 23%. Não é para assustar ninguém, não tem essa intenção. Só queria dizer para vocês que, quando olha lá, risco de morte, aonde houve significância? Nos pacientes acima de 65, significância favorecendo a hemodiafiltração. Nos pacientes que tinham mais de 65 anos, naqueles pacientes que não tinham uma doença cardiovascular importante, como definida pelo protocolo, nos pacientes que dialisavam por fístula e que não tinham diabetes pré-existente. Então, nesses pacientes foi observado que havia uma melhora com a hemodiafiltração. Daí eu bolei isso aqui. A conclusão do Convince Trial é que, nesse trial, depois de uma mediana de 30 meses, depois da redução, os pacientes com doença renal crônica que receberam hemodiafiltração de alta dose tiveram um menor risco de morte do que aqueles que receberam hemodiálise convencional de alto fluxo. Veja que ninguém fala mais de baixo fluxo, né? Reuso, então, para, né? A gente tem que ser, embora isso exista muito no mundo ainda, a gente tem que ver o que está as melhores práticas. Eu olho para o trabalho, validade intrínseca, ótima. Quer dizer, o trabalho muito bem construído, muito bem desenhado, ótimo trabalho.
Agora eu olho para a variedade extrínseca, está errado aqui, tá? Variedade extrínseca. Como é que isso pode ser transposto para outras populações? Outros países que têm menos know-how nessa área. Isso envolve um treinamento de enfermagem e médico grande. Precisa de máquinas, linhas, filtros, monitores especiais. Um tratamento de água capaz de produzir água pura. E, obviamente, um custo elevado. Né? Se eu olhar o Convince Trial, eu escreveria um pouquinho diferente. Para aqueles pacientes capazes de tolerar 23 litros de ultrafiltração por sessão, com fístula nativa, não diabético, sem doença cardiovascular significativa no início e maior de 65 anos, há um benefício da hemodiafiltração sobre a hemodiálise de alto fluxo. Então, isso está muito claro. Então, essa camiseta aqui, one size fits all, não sei. Porque aqui não tem nenhuma restrição quando você olha a colocação final deles. Daí, então, o Marcelo me provocou e a gente foi atrás de tentar resolver de outro jeito. A gente submeteu esse paper à Hemodialysis International uma semana atrás, então não sabemos ainda como que vai. Obviamente, eu mandei para uma revista dos Estados Unidos, onde não tem hemodiafiltração. A gente não tem hemodiafiltração, para escutar o que eles pensam. Eles não têm por questões não financeiras, mas eles têm um certo receio de risco de infusão de grandes volumes e de material passando por dentro da tubulação da máquina, de levar algum tóxico desconhecido e alguns até conhecidos. Então, não está liberado nos Estados Unidos e não é utilizado. Mas, Japão, em grande quantidade, que está mudando, o Japão está voltando um pouquinho, porque eles têm umas membranas mais novas agora, e a Europa, com certeza, muito frequente. Então, a gente fez essa pergunta, se a hemodiafiltração era superior à hemodiálise de alto fluxo. Aqui está como é que a gente começa o estudo, o fluxograma. Nossa, depois de tanto trabalhar, a gente chega em 5 estudos. Gente, impressionante. Inclusive, um estudo que é citado no Convince como um clinical trial, é um clinical trial, mas que compara hemodiafiltração com hemodiálise de baixo fluxo. E ainda assim, não foi melhor. Foi melhor quando teve acima de 22 litros. Então, não dá para incluir nisso aqui, né? O nosso objetivo não era esse. Aqui a gente tem, eu vou colocar dentro do contexto da aula, né? Mortalidade por todas as causas. Aqui estão, se a gente olhar aqui, a gente vê o tamanho dos eventos e o peso dos estudos, né? Quanto mais pacientes envolvidos, maior o peso do estudo. Então, a gente tem, na verdade, o estudo do Maduel e o estudo do Convince como os que têm o maior peso. Tem um aqui que quase não tem peso, mas ele é bonitinho. E a gente achou que ele cumpria as metas, então tem que ser incluído. Eu tiro ele, não faz diferença na análise, a gente fez com e sem ele. Mas o que mostra? Mostra isso aqui, ó, gente, que a gente tem uma redução na mortalidade geral aí de 24%, bastante parecida. Talvez porque o peso desse aqui seja grande, mas veja, ele tem outros que têm um peso maior que ele junto. Então, ainda continua valendo. Se a gente olha para a parte cardiovascular, o que a gente observa? A gente observa, de novo, uma redução. Uma redução aqui que chega a 27%. Mas aqui tem um problema bem interessante. Se eu excluo qualquer um desses 3 maiores, essa diferença desaparece. Então, não dá para dizer com muita certeza que isso é um fenômeno que realmente está presente. Mas, dentro disso, está dizendo para nós que reduz, né? Com essa ressalva. A gente teve chance de olhar nos estudos que trabalharam... 10 minutos, né? A gente teve chance de trabalhar nos estudos que trabalharam com diabetes, que são os 2 maiores. E a gente observa que, em relação à mortalidade, para todas as causas, não tem diferença nenhuma quando a gente soma os 2 estudos. Quando eu olho para os pacientes sem diabetes, aí sim, eu tenho um benefício bem importante, com uma redução de 34% na mortalidade.
né? De maneira geral, é a figura que a gente já tinha apresentado. Então, fica claro que para pacientes diabéticos, talvez a gente tenha que ver qual diabético, que tipo de diabético, qual que está apto para isso. Então, a primeira pergunta é para quem estaria indicado o procedimento. Esse tipo de membrana, agora nós terminamos isso, tá? Mas agora, quando a gente termina isso, aparece um tipo de membrana diferente. E é um tipo de membrana que chama, utilizada numa coisa que chama Expanded Hemodiálise, que não é hemodiálise estendida, tá? De jeito nenhum. É uma diálise que utiliza uma tecnologia inovadora, que ela é disruptiva mesmo, no sentido de esse dialisador específico tem membranas de médio cutoff e que tem convecção e difusão muito aumentadas. Esse gráfico, eu gosto dele, tá? Sou suspeito. Olha aqui para mim um pouquinho. A gente vai vendo aqui, baixo fluxo, nossa, não pega, aqui são as moléculas que a gente tem, né? Que estamos estudando as toxinas. Baixo fluxo, não dá, né? Alto fluxo, ele pega bem, até chegar perto das moléculas médias. E essa parte que chama hemodiálise estendida, ela é, de maneira prática, semelhante ao que acontece com a hemodiafiltração online. Só que, ao contrário da hemodiafiltração online, não precisa ter uma máquina específica e não precisa de ter terapia de substituição volêmica. Então, tem muito estudo, in vitro tem um monte de estudo, in vivo tem alguns estudos, mas são assim, 9 pacientes, 12 pacientes, 15 pacientes. A gente ainda não tem estudos muito grandes para saber. De qualquer maneira, olha só quanta toxina tem para remover. A última vez que eu li, são 153 toxinas distintas e não para de aumentar, né? Então, talvez essa tecnologia possa ser uma situação que nos ajude. Esse é o tipo do capilar, está publicado pelo Thiago Reis e colaboradores, essa fotografia que mostra um capilar especializadíssimo, com as fibras internas muito finas e com uma película externa de alto, com poros que vão de 5 a 10 micrômetros, e que ele é capaz de fazer uma grande ultrafiltração enquanto retendo albumina. Esse capilar foi desenvolvido para remover beta-2 microglobulina. Tá? Ele foi especialmente desenvolvido para isso. É só para a gente lembrar que tudo que a gente aprendeu de classificação de membrana de diálise pode esquecer, né? Está toda hora mudando. Os japoneses têm uma classificação que é só deles. Essa diálise, extended diálise, é para esse capilar aqui, de médio, né? Existem várias outras, mas eu queria um minutinho só de atenção. E eu não vou invadir muito tempo, prometo. A gente fala disso com muito prazer. A gente busca reduzir a mortalidade, busca melhorar a qualidade de vida dos pacientes, mas a gente vive no nosso planetinha. Tem um estudo que está publicado do BBC Nephrology, que é para a gente pensar um pouco. Eu não vou entrar na sobrevida, mas esse país, eu não vou nem contar para vocês que esse é o país que tinha mortalidade de 50% no primeiro ano. Nem vou contar. Mas é na Etiópia, numa região específica da Etiópia, e fatores de preditores de sobrevivência. E olha o que ele coloca. O artigo não é velho, 2022. A África é o continente que tem menor acesso à terapia renal substitutiva, 9,16%. Na África Central e Oriental, isso chega a 1 a 3%. Né? Só para vocês lembrarem que nessa região aqui, ó, o primeiro centro de diálise privada teve início na década de 2010. O primeiro centro de diálise pública apareceu em 2013. Na Etiópia, como por aqui, a diálise é um nível terciário, não tem recurso do Estado, ou o cara tem dinheiro no bolso, ou não. O custeamento é feito por ele. Eles têm uma limitação técnica. Máquinas, manutenção de máquinas, água, tratamento de água. Então, são coisas assim que a gente não pensa no dia a dia, mas para cada sessão de hemodiafiltração, você vai gastar 66 litros a mais para produzir 23. Então, é uma consideração ambiental que precisa ser feita. Eu vou terminar essa minha apresentação
agradecendo realmente ao comitê organizador e dizendo que amo de filtração online com pós-diluição não é um one size fits all, mas para alguns pacientes talvez seja excelente, esse terno vai vestir muito bem, para alguns pacientes fica até um pouco ridículo, e se o paciente tiver um pouquinho de barriga, não como eu, mas um pouquinho de barriga, pode ser que não seja adequado para ele. Então, talvez a gente tenha que evoluir para esses novos conceitos, ver esses novos capilares e levar em consideração o preço. O estudo em inglês vai nos ajudar bastante nesse sentido, ok? Muito obrigado, era isso que eu tinha para comentar.